Alô, meus amigos e minhas amigas, mais uma vez uma grande alegria estar com vocês aqui para falar de um assunto que nós gostamos muito, tanto eu quanto vocês, que são as estradas de ferro ou as ferrovias do Brasil, a começar com as ferrovias de São Paulo. Mas antes disso, vou pedir para você fazer a sua inscrição lá no canal do YouTube, no nosso canal do YouTube. Vai lá, dá uma chegadinha lá, e depois acione o sininho. Essa coisa de acionar o sininho é para facilitar a comunicação entre a gente. Quando tiver coisa nova, o sininho toca, você já sabe que tem novidade chegando, tá bom? Feito isso, nós vamos falar hoje do quarto, ou da quarta etapa do quarto capítulo, que eu subdivi em etapas essa história da ferrovia. Primeiro falamos da ferrovia de forma geral. O que é importante transportar em cima de trilhos, o que é mais barato, o que é mais rápido, o que é mais limpo, não polui, é mais seguro. Falamos sobre isso no primeiro. Depois nós falamos sobre como é que transportaria o café, que foi o grande financiador das ferrovias de São Paulo, até o Porto de Santos. Tinha que vencer a serra. Então a companhia chamada São Paulo Railway, com capital inglês e com know-how inglês, venceu o problema da Serra do Mar. Tá bom? Isso foi um capítulo à parte, uma vitória importantíssima. Depois nós falamos da Sorocabana e da Ituana, da pontualidade e da importância dos cafeicultores e dos empreendedores fazerem chegar as mercadorias, não mais também em cima de lombo de burro. E não adiantava levar de Jundiaí para Santos através da ferrovia, mas para chegar até Jundiaí continuava em cima do lombo de burro. Então fizeram a ferrovia, que era muito importante, que eu chamei, e naquela época se batizou de Sorocabana, e depois a Ituana. Pontualidade, contei a história do leite lá, chegava em Mairim, que é às 10 da manhã, né? Tudo isso você já lembra, tá bom? Agora eu vou falar de uma outra ferrovia importantíssima para nós aqui de São Paulo, que é a Companhia Paulista de Estrada de Ferro. Essa de Campinas para Jundiaí, que também não adiantava só pegar o café em lombo de burro, de novo, como acontecia na região de Jundiaí, e botar ali em Jundiaí e depois trazer para o Porto. Tinha que pegar na região de Campinas tudo. Lá para a região de Araraquara, Limeira, Piracicaba, São Carlos, e toda Descalvado, e toda aquela região que já estava plantando café de montão, e era preciso aumentar a velocidade para que isso fosse exportado com toda a rapidez e com eficiência, através do maior porto do país, o maior porto da América Latina, que era o Porto de Santos. Aliás, Porto de Santos que surgiu em 1892. Esta estrada de ferro, que eu estou falando, a Paulista, surgiu em 1864. Começou, mas ela foi inaugurada em 1872. Detalhe, antes do fim do período do Império no Brasil. Quando houve a proclamação da República foi em 1889. E também antes da abolição da escravatura. Um detalhe interessantíssimo dessa ferrovia de São Paulo. Foi a primeira ferrovia que acabou com a tarifa para cima do trabalhador que ia trabalhar exatamente no campo. Porque vinham os italianos, os alemães, os espanhóis trabalhar aqui. E note bem, antes da proclamação da República, ainda no período do Império, e antes do fim da escravatura. Eu vi que eles foram se preparando com uma mão de obra que vinha da Europa, já para trabalhar nos campos do café. E a ferrovia que foi fundada, foi construída exatamente para facilitar o escoamento do café, facilitava o trabalho desta mão de obra. Eram trabalhadores que estavam sendo levados às mais distantes regiões do estado de São Paulo e de graça. Olha que interessante isso. Agora, eu quero falar da importância também dessa estrada de ferro, porque ela tinha uma característica espetacular, a pontualidade. Bom, não é a primeira vez que você ouve falar em pontualidade. A gente já falou isso na Sorocabana, na Ituana, mas aqui a coisa era tão séria que eles regulavam os relógios, as pessoas regulavam os seus respectivos relógios, que eram aqueles de bolso, né? Regulava aquilo com a chegada e com a partida dos trens, porque eles eram pontuais. E ai do trem que não chegasse na hora. Dava multa, uma multa pequena, mas uma enorme vergonha, uma gigantesca vergonha, de novo, como acontecia lá na Ituana e na Sorocabana. Mesma coisa, hein? Então havia todo um trabalho sério que foi sendo
construído ao longo do tempo aqui em São Paulo. E olhe que coisa espetacular. O que aconteceu para fazer isso? Dois outros detalhes importantes. A ferrovia eletrificada, porque era por vapor, e esta ferrovia inovou. Começou a ser diesel e elétrica. Houve a eletrificação, foi um importante passo tecnológico naquela altura. E aí importaram dos Estados Unidos o vagão Pullman. O que era o vagão Pullman? Era um dormitório, né? As cabines eram dormitórios, as poltronas eram giratórias, como é que você está vendo aqui. Imagina, um conforto espetacular. E as pessoas iam olhando para aquele mar de café. Parecia um mar, aquele cafezal gigantesco pelo interior de São Paulo. As pessoas já confortavelmente olhando pela janela. Imagina, mais de 110, 120 km por hora. Naquela época, antes da proclamação da República, do Império. Vocês estão vendo que loucura? Como a ferrovia foi importante e como ela significou um avanço significativo naquela época. Sabe quanto foi a economia que ela gerou no transporte de tudo isso? Mais de 50%. Economizou, ou seja, ampliou a força do cafeicultor de São Paulo, porque investiu e essa ferrovia deu dividendos importantes. Eles também tinham vantagens, eles tinham empréstimos ingleses, empréstimos para investimentos e tinham prazo para pagar, um prazo grande, e tinham também juros subsidiados. Tudo isso porque tinham também deputados, tanto nas assembleias legislativas aqui de São Paulo e também outras assembleias legislativas, como Rio de Janeiro e outros estados do Brasil, mas tinham também na capital da República deputados federais. Era uma bancada ferroviarista. Com o tempo, a ferrovia foi perdendo espaço, a rodovia foi ganhando espaço e nós, ao contrário de progredirmos, fomos andando para trás. A ferrovia que nos orgulhava, transportava passageiro, transportava cargas. E eu quero dizer até que essa companhia paulista não transportou só café. Ela chegou até Barretos para transportar produtos do agronegócio na época. A agropecuária, não era o agronegócio. Eu estou brincando com coisa séria, mas é importante dizer, imagina para aquela época a ferrovia chegando em Barretos, o maior centro de criação de gados. E aí a gente transportava animais em cima da ferrovia. Então transportava animal, transportava as futuras commodities, né? Café, não havia soja naquela época, né? Você imagina, tinha um pouco ainda de açúcar, sendo tudo isso transportado. E nós tínhamos a engenharia brasileira, que durante o tempo inicial tratou de resolver o problema da Serra do Mar. Agora, o que a engenharia brasileira tinha que fazer neste trecho entre Campinas, Jundiaí e as outras cidades, como falei, Araraquara, Limeira, Rio Claro, Descalvado, Capivari, Piracicaba, enfim, o que tinha que fazer? Tinha que reformar os traçados, facilitar o traçado da ferrovia, transformar a ferrovia numa ferrovia mais veloz, mais eficiente, otimizando resultados. Então se investiu muito na própria ferrovia, não para vencer desníveis como os desníveis da Serra do Mar. Nós tivemos que fazer a cremalheira, antes disso o funicular, você lembra dessa história? Então aí foi um período importante de investimentos na própria ferrovia, no traçado, no maquinário, não é? Nos trilhos, nos dormentes, por incrível que pareça, como havia o interesse de transformar a ferrovia em algo de um negócio super eficiente, a coisa foi investir nela mesma. E a gente foi colocando a ferrovia cada vez mais na ponta. E aí São Paulo foi crescendo. Por isso que hoje, quando você pega uma imagem de satélite, eu já disse e repito isso, você fica impressionado. Quando você vê pontinhos de luz, quando o satélite faz uma imagem lá de cima, lá de longe, né? Você verifica pontinhos de luz que são exatamente as cidades que crescem numa direção que você sobrepõe com os trilhos antigos dessas estradas de ferro e você vê que exatamente ali passavam os ramais, os troncos importantes das ferrovias. Isso é realmente impressionante e São Paulo tem essa importância econômica, tem essa pujança financeira e é o que é carro-chefe, economicamente falando, da nação brasileira, e por muito tempo um carro-chefe importante, São Paulo e Minas, vocês sabem disso, porque a ferrovia permitiu
todo esse crescimento, toda esta coisa. Agora, você entendeu? Eu falei do cometa, lembra? Quando a gente falava da São Paulo Railway, São Paulo Jundiaí Santos, lembra disso? Essa ferrovia? Eu falei que tinha aquela composição cometa, que era rápida, né? Que tinha até o jornal Lendo Cometa, que era muito bonitinho. Agora imagina o trem Puma. Imagina que composição bacana, o sujeito vai lá, confortavelmente, tranquilamente. Como ela era de aço, ela facilitava a redução de perdas na construção interna das cabines. Então, o sujeito deitava num espaço maior, ficou muito mais confortável. Então, se investiu dentro da cabine, se investiu no restaurante, se investiu no conforto interno e também na velocidade e na capacidade de transportar com, digamos assim, bem-estar, né? Para não ter uma ferrovia chacoalhante demais, você investiu nesse traçado ferroviário. Foi um avanço importante e isso cria o caminho de outros investimentos futuros que depois o Brasil inteiro começa a ter ferrovias de qualidade também. Foi importantíssimo, portanto, o papel pioneiro da Ferrovia de São Paulo, pela gravidade com que se levava a sério esse assunto, que era muito grave, muito sério. Você já entendeu o contexto político, proclamação da República, a história do café, políticos para cá, políticos para lá. Olha, a coisa, por exemplo, da abolição da escravatura, com muita gente no interior de São Paulo tendo que trabalhar na lavoura, só que antes de abolir a escravatura, eles foram trazendo os trabalhadores da Europa e transportando de graça. Tudo isso a gente registra e verifica o quanto que essa história nos mostra que é possível fazer muita coisa daqui para frente. Não é só o saudosismo, aplaudir e falar, pô, que bacana a ferrovia do passado. Como que isso pode voltar de maneira inteligente? Esta ferrovia, quando foi eletrificada, ela lá atrás, sem querer ou querendo, pensou no aquecimento global, que não existia, claro, não havia esse conceito. Mas quando você tira o diesel e coloca o trem tracionado por eletricidade, você está reduzindo uma coisa chamada emissões de gases que têm efeito de estufa. Até isso, essa ferrovia ajudou. E nós tivemos eletrificação em grande parte do estado de São Paulo, né? Campinas, Jundiaí, eu posso dizer Bauru, São Paulo e tantas outras regiões de São Paulo. E tudo isso, depois a gente faz o quarto capítulo, foi jogado no lixo. Olha, eu vou contar essa história. É preciso que se investigue para onde foi esse dinheiro todo da eletrificação das ferrovias de São Paulo, porque isso é capital de interesse público, isso é dinheiro de todos nós, dos nossos avós, dos nossos bisavós, e isso tudo foi jogado no lixo e nós vamos ter que recuperar isso, pelo menos punindo na história quem fez esse absurdo. Forte abraço e até lá.